O que está bloqueando a paz de Deus na sua vida? Você já se perguntou por quê? Mesmo seguindo a Cristo fielmente, ainda sente aquela inquietação que parece não ter fim? Aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando sua vida exterior parece estar em ordem? Jesus prometeu claramente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estas palavras ecoam através dos séculos. Mas quantos de nós realmente experimentamos essa paz sobrenatural no cotidiano? Na correria da vida moderna, entre compromissos, preocupações familiares e desafios profissionais, nossa conexão com essa paz divina frequentemente se fragiliza. O reino de Deus opera segundo princípios espirituais, e quando essas leis são violadas, mesmo sem percebermos, a paz se afasta. Hoje, vamos examinar juntos os 10 obstáculos mais comuns que bloqueiam a paz de Deus em nossas vidas. Barreiras que talvez você nem perceba que estão presentes, mas que uma vez identificadas e removidas, podem abrir as comportas para que a paz divina flua livremente em seu coração. A preocupação é como um ladrão silencioso que entra em nossa casa espiritual durante a noite. Você nem percebe que ela está lá, mas aos poucos, todos os tesouros da sua paz interior vão desaparecendo. O apóstolo Paulo não estava apenas sugerindo quando escreveu aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Estas palavras revelam um princípio espiritual profundo. A preocupação e a paz divina não podem coexistir no mesmo espaço. É como tentar encher um copo com água limpa, enquanto alguém despeja lama dentro dele. A preocupação contamina o reservatório do nosso espírito, onde a paz de Deus deveria habitar. Você já notou como sua mente pode se transformar em um teatro de tragédias que nunca aconteceram? Um pequeno problema no trabalho se transforma em uma demissão iminente. Uma dor de cabeça comum se torna um diagnóstico terminal. A preocupação não é apenas um estado mental, é uma força espiritual que ativa processos físicos em nosso corpo. O cortisol, o hormônio do estresse, inunda nosso sistema. Este estado não é aquele em que Deus deseja que vivamos. O mais revelador sobre a preocupação é o que ela realmente representa no reino espiritual, uma forma de incredulidade. Quando nos preocupamos, estamos essencialmente dizendo a Deus: não confio que você cuidará disso. O antídoto espiritual é a decisão de transferir o peso da preocupação para os ombros de Jesus, através da oração com gratidão. Quando praticamos este princípio, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus começa a guardar nossos corações e mentes. A verdade que poucos pregadores têm coragem de abordar hoje é que, por mais que busquemos a paz de Deus, ela permanecerá inacessível enquanto houver pecados não confessados em nossas vidas. O profeta Isaías foi direto ao ponto. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esta revelação é desconfortável porque vivemos em uma era de espiritualidade sem compromisso, onde queremos todas as bênçãos do céu sem lidar com o que bloqueia essas bênçãos. O pecado cria uma dissonância cognitiva em nosso espírito. Parte de nós quer se aproximar de Deus, experimentar sua paz, sua presença. Mas outra parte se agarra a comportamentos, pensamentos ou atitudes contrários à sua natureza. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. O rei Davi conhecia este princípio intimamente. Após seu pecado com Batseba, ele tentou encobrir sua transgressão, vivendo meses em negação. Em seu salmo de confissão, ele descreveu: enquanto eu me calei, os meus ossos se consumiram pelos meus gemidos durante o dia todo.
Davi experimentou o colapso de sua paz interior, não porque Deus o havia abandonado, mas porque seu pecado não confessado criou uma barreira. O fascinante na psicologia espiritual do pecado não confessado é como desenvolvemos mecanismos sofisticados para justificá-lo. Todo mundo faz isso. Não estou machucando ninguém. Deus entende minha fraqueza. Estas fortalezas mentais se tornam calabouços espirituais que nos mantêm prisioneiros, enquanto a paz de Deus permanece do lado de fora. A confissão genuína não é apenas admitir o erro, é um realinhamento completo com a verdade. João ofereceu esta promessa revolucionária. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A boa notícia é que Deus não exige perfeição para nos conceder sua paz. Ele exige honestidade. Entre todos os bloqueios espirituais, talvez nenhum seja tão sorrateiro e devastador quanto a falta de perdão. Jesus foi absolutamente inflexível sobre este assunto. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Estas palavras não são uma sugestão espiritual ou um ideal elevado para os super-santos. São uma declaração direta sobre como o reino de Deus opera. É uma lei espiritual tão imutável quanto a lei da gravidade. Quando nos recusamos a perdoar, automaticamente bloqueamos o fluxo do perdão e da paz em nossa própria vida. O ressentimento tem um metabolismo peculiar em nossa alma. Começa como uma resposta natural à dor. Alguém nos feriu e sentimos raiva. Mas com o tempo, essa raiva, quando não processada através do perdão, se transforma em amargura. A amargura é a raiva que construiu uma casa permanente em nosso coração. É a ferida que se recusa a cicatrizar, porque continuamente arrancamos a crosta. O mais irônico sobre não perdoar é quem realmente sofre as consequências. Muitas vezes, a pessoa que nos ofendeu seguiu em frente, completamente alheia ao fato de que ainda estamos revivendo o evento. Como alguém disse sabiamente, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. A ciência moderna confirmou o que as escrituras já ensinavam. O ressentimento constante libera cortisol e outras substâncias relacionadas ao estresse em nosso corpo, enfraquecendo nosso sistema imunológico e alterando nossa química cerebral. Quando Jesus nos instruiu a perdoar, não estava apenas preocupado com nossa condição espiritual, mas também com nossa saúde física e emocional. Outro obstáculo ao perdão é a ideia equivocada de que perdoar significa justificar o que foi feito. O perdão não é declarar que a ofensa foi aceitável, é declarar que não seremos mais definidos por ela. Jesus demonstrou isso da maneira mais extrema possível. Pendurado na cruz, sob dor extrema e humilhação injusta, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O caminho para o perdão genuíno não é esperar até sentirmos vontade de perdoar. Este dia pode nunca chegar. O perdão é uma decisão, não uma emoção. Começa com uma escolha consciente. Decido hoje liberar esta pessoa da dívida emocional que acredito que ela tem comigo. Quando finalmente removemos este bloqueio, sentimos como se um peso invisível tivesse sido retirado de nossos ombros. Existe uma ilusão fascinante que muitos de nós cultivamos. A ilusão de que controlamos nossa vida, planejamos nosso futuro, organizamos nossa agenda, estabelecemos metas de 5 anos, como se o universo fosse obrigado a se curvar aos nossos cronogramas. Esta mentalidade de controle frequentemente se torna um dos maiores bloqueios à paz de Deus. O livro de Provérbios nos adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O controle excessivo é como um músculo que se tensiona continuamente sem jamais relaxar.
Com o tempo, essa tensão crônica causa dor e eventual disfunção. Da mesma forma, quando vivemos em estado constante de controle, monitorando, planejando, manipulando cada aspecto da vida, nosso espírito se torna rígido e eventualmente quebra sob a pressão. Nossa obsessão pelo controle geralmente nasce do medo. Tememos o desconhecido, o fracasso, a rejeição, e em vez de enfrentar esses medos diretamente, tentamos controlá-los através de sistemas elaborados de gerenciamento de vida. É a Torre de Babel moderna, uma tentativa de construir nossa segurança através de nossos próprios esforços, em vez de confiar na soberania de Deus. O paradoxo divino é que a verdadeira paz não vem de ter tudo sob controle, mas de entregar o controle àquele que já tem tudo em suas mãos. Jesus expressou: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O descanso, essa paz profunda que buscamos, vem não de assumir mais responsabilidade, mas de entregar nossos fardos a Cristo. Os relacionamentos também sofrem sob o peso do controle excessivo. Quando tentamos microgerenciar as pessoas em nossa vida, criamos um ambiente de desconfiança e sufocamento. Ironicamente, quanto mais tentamos controlar os relacionamentos, mais frágeis eles se tornam. O antídoto é a prática diária da entrega consciente. Reconheço que não tenho controle supremo sobre os resultados da vida, mas confio em um Deus que tem. É semelhante ao agricultor que prepara o solo, planta as sementes, mas reconhece que não pode fazer a semente germinar, nem comandar as nuvens para trazer chuva. À medida que começamos a soltar as rédeas do controle, descobrimos uma liberdade surpreendente. A energia que gastávamos tentando gerenciar o ingerenciável agora está disponível para viver plenamente no momento presente. Vivemos em uma era sem precedentes, a era da informação. O cidadão médio hoje consome mais informação em um único dia do que uma pessoa do século XVII processava durante toda a sua vida. E neste dilúvio informacional, algo precioso está sendo arrastado para longe: nossa capacidade de experimentar a paz de Deus. Paulo entendeu este princípio antes da era digital quando escreveu: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Paulo reconheceu que nossa paz interior está diretamente relacionada ao conteúdo que permitimos habitar em nossas mentes. A dieta informacional da pessoa média hoje é o oposto deste conselho. Acordamos e imediatamente consumimos notícias catastróficas e crises globais. Nossas redes sociais nos apresentam uma corrente interminável de comparações, provocando inveja e ansiedade. Nossos feeds são algoritmicamente projetados para manter nossa indignação e medo em níveis elevados. O cérebro humano não foi projetado para processar o volume e a velocidade de informações que agora consumimos. Cada notificação, cada manchete alarmista ativa nosso sistema nervoso simpático, nossa resposta de lutar ou fugir, criando um estado constante de alerta que é fisiologicamente incompatível com a paz. A exposição constante a notícias negativas tem um nome: síndrome de estresse de mídia. Os sintomas incluem ansiedade elevada, perturbação do sono e uma visão distorcida do mundo como um lugar uniformemente perigoso. Este estado mental é diametralmente oposto ao fruto do Espírito, descrito em Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Jesus nos advertiu: a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus estava nos ensinando que aquilo em que focamos nossa atenção determina a condição de nossa vida interior. O remédio para este bloqueio é a administração intencional da nossa dieta informacional. Estabelecer limites conscientes ao nosso consumo de mídia. Jejuar periodicamente de notícias e redes sociais.
estabelecer momentos do dia completamente livres de telas, imergir nossa mente nas Escrituras e cultivar o hábito do silêncio. À medida que começamos a limitar nosso consumo de informação, descobrimos uma capacidade renovada de estar verdadeiramente presentes com Deus, conosco mesmos e com os outros. No centro de nossa busca pela paz está uma questão fundamental: quem sou eu realmente? Paulo capturou esta transformação radical de identidade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta declaração representa uma mudança completa de paradigma. No entanto, muitos crentes sinceros vivem em um estado de confusão de identidade, oficialmente cidadãos do reino de Deus, mas funcionalmente operando a partir de identidades falsas. A identidade confusa se manifesta de várias formas. Para alguns, a identidade está ancorada em suas realizações profissionais. São definidos pelo cargo que ocupam ou pelo salário que ganham. Para outros, está ligada aos relacionamentos. São primariamente esposo de, mãe de alguém. Outros ainda baseiam sua identidade em sua aparência física, status social ou posses materiais. Estas identidades falsas compartilham uma característica comum. Todas são fundamentalmente instáveis. Carreiras podem ser perdidas. Relacionamentos podem terminar. A aparência física inevitavelmente se altera. Quando fundamentamos nossa identidade em qualquer coisa que pode ser abalada, construímos nossa casa sobre a areia. A confusão de identidade cria um estado constante de insegurança espiritual. Estamos perpetuamente tentando provar nosso valor, defender nossa relevância, justificar nossa existência. É uma postura exaustiva que drena nossa energia e bloqueia o fluxo da graça e paz de Deus. O mundo digital intensificou esta crise. Nas redes sociais, criamos versões cuidadosamente curadas de nós mesmos, medindo constantemente nosso valor através de métricas de aprovação digital. Nos tornamos personagens em nossa própria narrativa, perdendo contato com quem realmente somos. A Escritura revela uma realidade libertadora. Nossa verdadeira identidade não é algo que conquistamos ou construímos, é algo que recebemos. Em Cristo, somos novas criaturas. Nossa identidade fundamental não é definida pelo que fazemos, pelo que temos ou pelo que os outros pensam sobre nós. É estabelecida pela declaração divina. Somos filhos amados de Deus, completamente aceitos por causa da obra de Cristo. A paz flui naturalmente quando descansamos nesta identidade segura. Como Paulo escreveu: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O processo de enraizar nossa identidade em Cristo é uma jornada contínua de renovação da mente. Requer que regularmente identifiquemos e rejeitemos as falsas identidades que o mundo, nossa cultura e nossa própria autocrítica tentam impor sobre nós. As expectativas são como lentes invisíveis através das quais vemos a realidade. Quando estão desalinhadas com a verdade, vivemos em um estado constante de tensão e decepção. Jesus apontou para este princípio: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O perfeccionismo, uma forma comum de expectativa irrealista, é particularmente devastador para nossa paz espiritual. O perfeccionista vive em um mundo de deverias. Eu deveria ser mais produtivo, meu casamento deveria ser mais harmonioso, minha vida espiritual deveria ser mais profunda. Esta mentalidade cria uma discrepância perpétua entre a realidade e um ideal imaginário. O perfeccionismo não é sinônimo de buscar a excelência. A excelência é focada no processo. Dar o melhor com os recursos disponíveis. O perfeccionismo é obsessivo com o resultado. Nada menos que a perfeição é aceitável.
Jesus nos chamou à fidelidade, não à perfeição sem falhas. As expectativas irrealistas frequentemente se estendem à nossa vida de oração. Esperamos respostas imediatas e exatamente alinhadas com nossas solicitações. Quando Deus responde de maneiras diferentes, nos tornamos desanimados ou ressentidos. As Escrituras estão repletas de histórias de pessoas cujas expectativas sobre como Deus deveria agir foram completamente reconfiguradas. Naamã esperava um ritual dramático para sua cura, mas recebeu a instrução para se banhar 7 vezes no Jordão. Os discípulos esperavam um Messias político, mas receberam um servo sofredor. Em cada caso, a paz veio não quando Deus se conformou às suas expectativas, mas quando eles ajustaram suas expectativas à realidade de quem Deus é. Nossa cultura moderna intensificou este bloqueio com sua ênfase na vida perfeita. Scrollamos por feeds de mídia social, mostrando relacionamentos idealizados e vidas aparentemente sem esforço, criando uma nova forma de cobiça. Paulo enfrentou este perigo. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O antídoto não é abandonar todas as expectativas. Isso seria niilismo, não fé. É alinhar nossas expectativas com a realidade revelada nas Escrituras. É abraçar o que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça custosa. Um evangelho que promete transformação genuína, mas também reconhece o processo muitas vezes lento pelo qual essa transformação ocorre. Praticamente, isso significa questionar nossas expectativas. Quando nos sentimos frustrados, podemos perguntar: qual expectativa não está sendo atendida aqui? Esta expectativa é realista? É baseada nas promessas de Deus ou em desejos não examinados? Na criação, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Esta observação divina foi uma revelação profunda sobre nossa natureza como seres criados para a comunhão. Diferente de qualquer outra religião, o cristianismo adora um Deus que existe eternamente em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita unidade. Fomos criados à imagem deste Deus relacional. É por isso que o isolamento espiritual representa um bloqueio potente. O autor de Hebreus entendeu esta verdade. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Esta não era uma sugestão casual, mas um reconhecimento da arquitetura espiritual fundamental da vida cristã. A paz e a força espiritual fluem através da comunidade. O isolamento espiritual assume muitas formas. Há aqueles que literalmente se afastaram de qualquer comunidade de fé, desiludidos por hipocrisias percebidas ou feridos por experiências negativas. Outros comparecem fisicamente a serviços religiosos, mas mantêm um distanciamento emocional seguro, participando sem se envolver, observando sem se revelar. Mais sutilmente, alguns substituíram a comunidade autêntica por uma versão digital. Podcasts, sermões online e devocionais de mídia social tornaram-se seus únicos pastores. Embora estas ferramentas possam ser valiosas, foram projetadas para suplementar, não substituir, os relacionamentos face a face. O resultado deste isolamento é uma vulnerabilidade espiritual profunda. Provérbios adverte: quem se isola busca seu próprio desejo. Ele se irrita contra todo conselho sadio. Quando nos separamos da comunidade de fé, perdemos o sistema imunológico espiritual que Deus projetou para nossa proteção. Nos tornamos suscetíveis a enganos e presas fáceis para o inimigo, que, como Pedro adverte, anda ao redor como leão que ruge. A neurociência moderna confirma: somos neurobiologicamente cablados para a conexão. Quando experimentamos isolamento crônico, nossos cérebros entram em um estado de ameaça de baixo nível, aumentando os hormônios do estresse. Em outras palavras, o isolamento não é apenas emocionalmente desconfortável, é fisiologicamente incompatível com a paz.
Jesus modelou a importância da comunidade. Embora frequentemente se retirasse para orar sozinho, ele intencionalmente construiu uma comunidade íntima de discípulos. No jardim do Getsêmani, enfrentando a agonia que viria, ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Se o próprio Jesus buscou apoio comunitário, quanto mais nós precisamos da comunhão uns dos outros. O remédio não é simplesmente comparecer a mais eventos da igreja. O antídoto é a comunidade autêntica, relacionamentos onde somos verdadeiramente conhecidos, regularmente desafiados, amorosamente apoiados e fielmente responsabilizados. Existe uma prática espiritual tão simples, tão acessível e ainda assim tão transformadora que poderia revolucionar nossa experiência da paz de Deus: a gratidão. Paulo compreendeu seu poder quando instruiu: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Observe que ele não disse "por tudo", como se devêssemos ser gratos pelo sofrimento em si. Antes disse "em tudo", reconhecendo que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, podemos encontrar razões para a gratidão. A ingratidão habitual opera como um filtro perceptivo que sistematicamente remove as bênçãos de nossa consciência, enquanto amplifica os problemas e desapontamentos. É como usar óculos escuros em um jardim repleto de flores vibrantes. Ainda estamos cercados por beleza, mas as lentes escuras diminuem a glória de tudo que vemos. Esta mentalidade estava no coração da primeira tentação no Éden. Adão e Eva viviam em um paraíso de abundância, com acesso a todas as árvores, exceto uma. No entanto, a serpente direcionou sua atenção para a única restrição. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Esta pergunta imediatamente mudou o foco deles da abundância para a limitação, da gratidão para a queixa. A ciência confirmou o poder da gratidão. Estudos em neuroplasticidade demonstram que a prática regular da gratidão literalmente recabla nosso cérebro, fortalecendo as vias neurais que processam experiências positivas. Pessoas que mantêm diários de gratidão mostram níveis reduzidos de cortisol, melhor qualidade de sono e sistema imunológico fortalecido. A ingratidão muitas vezes se manifesta como amnésia espiritual seletiva. Os israelitas exemplificaram esta tendência. Semanas após testemunharem os milagres do Êxodo, estavam se queixando: "Quem nos dera ter morrido no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne." Esta amnésia espiritual distorceu completamente sua realidade, glorificando sua escravidão anterior, enquanto minimizava sua libertação milagrosa. Nossa capacidade de normalizar as bênçãos de Deus é um grande obstáculo para experimentar sua paz. Passamos por bênçãos diárias, saúde, relacionamentos, provisões, sem reconhecimento, tratando como garantidas as mesmas coisas pelas quais outros estão desesperadamente orando. A cultura moderna intensificou este bloqueio através de seu consumismo. Somos bombardeados com mensagens publicitárias, cada uma projetada para criar descontentamento com o que temos. Este condicionamento para querer mais, melhor, mais novo, cultiva uma mentalidade de escassez incompatível com a paz que Cristo oferece. A prática da gratidão é revolucionária porque inverte nossa perspectiva. Em vez de ver a vida através das lentes da escassez, focando no que não temos, começamos a ver através das lentes da abundância, reconhecendo as inúmeras maneiras em que Deus derrama sua bondade em nossa vida. Quando praticamos a gratidão regularmente, a própria paz que buscamos emerge naturalmente. Paulo prometeu: "Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes." A gratidão não é apenas uma resposta à paz, é um caminho que nos leva à paz. A oração é para a nossa vida espiritual, o que a respiração é para nosso corpo físico.
não uma atividade opcional, mas o próprio ritmo que sustenta nossa existência. Quando Paulo instruiu a orar sem cessar, ele não estava estabelecendo um padrão inalcançável, mas revelando um princípio fundamental. A oração não é apenas algo que fazemos, é um estado contínuo de comunhão com Deus, no qual fomos criados para viver. Quando essa comunhão é interrompida por padrões de oração inconsistente, a paz de Deus fica bloqueada. Jesus revelou a conexão vital entre oração e paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Estas palavras foram pronunciadas durante uma conversa focada em como os discípulos manteriam comunhão com ele após sua partida. A paz que experimentaram estando fisicamente com Jesus continuaria fluindo enquanto permanecessem conectados a ele através do Espírito em oração. A inconsistência na oração assume muitas formas. Para alguns, é simplesmente a negligência. Dias inteiros sem conversas intencionais com Deus, não por rejeição consciente, mas por distração constante. Davi escreveu: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Sem esse contato renovador regular, nossa vitalidade espiritual diminui. Para outros, o problema é a natureza superficial das orações. Breves transações, pedidos rápidos no trânsito, bênçãos rotineiras antes das refeições. Estas orações drive-thru têm seu lugar, mas não substituem a intimidade que vem através da comunhão prolongada. Como o salmista escreveu: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Este aquietar-se, essa pausa deliberada, é o que falta em muitas de nossas vidas de oração. A forma mais subtil de inconsistência é quando a oração se torna mecânica, uma obrigação religiosa esvaziada de sentido relacional. Jesus alertou: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." A questão não é se nossas orações são formais ou espontâneas, mas se estamos verdadeiramente presentes nelas. Nossa vida acelerada apresenta desafios únicos à oração consistente. Na era da distração digital, encontrar espaços de silêncio tornou-se mais difícil. Somos constantemente interrompidos por notificações e condicionados a esperar gratificação instantânea. Como Jesus demonstrou ao frequentemente se retirar para lugares desertos, o contato significativo com Deus exige separação intencional das distrações. Uma das razões mais comuns para a oração inconsistente é a falta de compreensão de seu propósito primário. Muitos veem a oração principalmente como um mecanismo para obter coisas de Deus, uma máquina de venda automática espiritual. Quando os resultados não chegam como esperado, a motivação diminui. Mas o objetivo primário da oração não é mudar nossas circunstâncias, mas mudar a nós mesmos através do contato transformador com Deus. Jesus revelou outra dimensão vital da oração consistente em sua parábola sobre o juiz injusto. Ele contou esta história para ensinar que deviam orar sempre e nunca desfalecer. A persistência na oração não é sobre vencer a relutância de Deus, mas sobre cultivar em nós a fé perseverante. Cada ato de oração consistente é um exercício de fé que fortalece nossa capacidade de confiar. E é nesta confiança que encontramos paz. O remédio para este bloqueio é uma reorientação para a alegria da comunhão com Deus. Jesus disse: "Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa." A oração não é primariamente um dever, mas um caminho para a alegria completa. Quando redescobrimos o prazer da presença de Deus, a consistência deixa de ser uma obrigação e se torna um desejo natural. Praticamente, isso pode significar experimentar diferentes abordagens à oração até encontrarmos aquelas que ressoam com nossa personalidade e estágio espiritual. Alguns encontram vida através de liturgias antigas.
Outros prosperam em adoração espontânea. Alguns são movidos por caminhadas de oração na natureza. Outros por meditação silenciosa nas Escrituras. A questão não é o método, mas a conexão, encontrar caminhos para estar verdadeiramente presentes com Deus. Também significa integrar a oração em toda a estrutura de nossa vida, em vez de isolá-la como uma atividade separada. Podemos transformar tarefas mundanas em oportunidades para comunhão, lavando pratos como um ato de gratidão, dirigindo para o trabalho como um tempo de intercessão. Esta oração sem cessar não é uma hiperventilação espiritual, mas um estado de abertura contínua à presença de Deus em todos os momentos. À medida que construímos padrões de oração mais consistentes, frequentemente descobrimos que a paz que buscávamos já estava disponível, não como um produto a ser obtido, mas como uma pessoa a ser conhecida. Como Agostinho observou, tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Esta inquietação, esta ausência de paz que muitos experimentamos é fundamentalmente um sintoma de desconexão de nossa fonte. E a oração consistente é o caminho de volta à comunhão que nossa alma anseia. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, uma exploração dos 10 bloqueios que mais frequentemente impedem a paz de Deus de fluir plenamente em nossas vidas. Identificamos a preocupação excessiva que drena nossa energia espiritual, o pecado não confessado que cria separação, a falta de perdão que envenena nosso espírito, o controle excessivo que nos mantém em tensão constante, a sobrecarga de informação que fragmenta nossa atenção, a identidade confusa que nos deixa inseguros, as expectativas irrealistas que geram decepção perpétua, o isolamento espiritual que nos torna vulneráveis, a ingratidão habitual que obscurece as bênçãos divinas e a oração inconsistente que interrompe nossa comunhão vital com Deus. Mas este não é um diagnóstico para o desespero, é um mapa para a libertação. Como Paulo escreveu, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A boa notícia é que cada um destes bloqueios pode ser removido através da aplicação dos princípios eternos que Cristo nos ensinou e que o Espírito Santo nos capacita a viver. Remover estes bloqueios não é um evento único, mas uma jornada, um caminho de transformação progressiva que Deus pacientemente percorre conosco. Como Paulo escreveu, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A paz que Jesus prometeu, a minha paz vos dou, não é uma fantasia piedosa ou um ideal inatingível. É uma realidade vivida que milhões de cristãos ao longo dos séculos experimentaram mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Não é uma paz que depende da ausência de problemas, mas uma tranquilidade interior que persiste mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor. É a paz que Paulo descreveu como excedendo todo entendimento, inexplicável pelos padrões mundanos, mas completamente real na experiência daqueles que removeram os bloqueios para recebê-la. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Esta mensagem não foi apenas um conjunto de princípios abstratos, mas verdades vivas destinadas a transformar sua experiência da presença e da paz de Deus. Por favor, comente abaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo e compartilhe especificamente como essa mensagem falou com você. Qual dos 10 bloqueios você identificou mais claramente em sua própria caminhada? Que princípio trouxe mais clareza para a sua situação atual? Seu testemunho não é apenas um encorajamento para nós, mas pode ser precisamente a palavra que outro irmão ou irmã precisa ouvir hoje. Como Paulo escreveu, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como de fato já estáis fazendo.
A comunidade cristã autêntica se fortalece quando compartilhamos honestamente nossas lutas e nossas vitórias. Não deixe esta mensagem ser apenas mais um conteúdo consumido e esquecido. Permita que seja um ponto de transformação real em sua jornada espiritual. Escolha um dos bloqueios identificados e, com a ajuda do Espírito Santo, comece hoje mesmo o processo de removê-lo. Deus não apenas deseja que você entenda intelectualmente estas verdades, mas que as experimente visceralmente em uma vida transbordante de sua paz sobrenatural. Se este conteúdo ministrou a sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que vão além da superficialidade religiosa e penetram nas verdades transformadoras da palavra. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas sedentas por esta paz que o mundo não pode dar nem tirar. E claro, nosso próximo vídeo já está disponível na tela final. Uma continuação desta jornada de descoberta espiritual que promete ser igualmente reveladora. Que o Deus da paz, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aperfeiçoe você em todo o bem para fazer a vontade dele, operando em você o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus. A ele seja a glória para todos sempre, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.